Bom dia, a continuação do nosso vídeo de ontem, Evangelho de João capítulo 4, a partir do verso 14. Eu queria só lembrar que sempre antes do devocional eu oro e peço ao Senhor que o Espírito Santo nos dirija e que Ele nos faça entender a mensagem, a palavra dEle, a palavra de Deus. E sempre ao final também eu oro e peço que o Espírito Santo possa falar com você de uma forma especial, para que você seja tocada por Ele, porque Ele é o único que tem poder para nos convencer quando nós estamos errados, e que você tenha esse relacionamento com o Espírito Santo. Então sempre lembre de orar antes, pedindo a Ele para falar com você, e orar depois, agradecendo a Ele, pedindo que Ele revele, que Ele fale com você de forma mais acentuada durante a sua história. Amém? Bora lá! Verso 14, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. É lógico que Jesus não estava falando da água natural, de algo natural, ele estava falando de algo espiritual, porque algo natural não pode produzir aquilo que é eterno. Então a água normal, o H2O, não pode produzir vida eterna. Mas Jesus estava falando do Espírito. No próximo capítulo 7 desse mesmo livro, nós vamos encontrar aqui, a partir do verso 37, João capítulo 7, 37. Jesus estava em Jerusalém na festa da Páscoa, e o texto diz assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba, beber dele. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Verso 39, ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então Jesus está falando a respeito do Espírito Santo. E a gente vai ver o cumprimento dessa palavra lá em Pentecostes, Atos capítulo 2. E quando o Espírito vem e desce sobre aquelas pessoas que estavam orando ali reunidas, e a vida delas é transformada. Aquele Pedro que antes negava Jesus, que antes fugiu junto com os outros discípulos, agora ele prega com ousadia e 3.000 pessoas se convertem, entendem o Evangelho e desejam seguir a Cristo, obedecer a Cristo. Então, esse é o poder do Espírito. O poder do Espírito. E Jesus está falando para essa mulher: a água que eu lhe der vai ser uma fonte para jorrar para a vida eterna. E é interessante, no verso 15 a mulher diz assim: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar a água. A mulher pede com sinceridade, com humildade. Ela entende que Jesus está falando de algo sobrenatural e ela desejou aquilo. Ela foi humilde para pedir. Às vezes a gente está querendo alguma coisa, mas a gente está meio orgulhoso e não está querendo pedir. Mas quando a gente reconhece, fala: Senhor, me ajuda, me socorre, me dá. E o Senhor, Ele está sempre pronto. Jesus agora ele vai questionar a vida daquela mulher. Ele vai revelar para ela que ela já teve 5 maridos, que o que ela está morando com ele agora não era marido dela. E aí aquela mulher vai dizer para Jesus: eu estou vendo que o Senhor é um profeta, ou seja, o Senhor sabe da minha vida, o Senhor revelou a minha história, o Senhor conhece a minha história, e o Senhor não é daqui, Então eu estou vendo que o Senhor tem os poderes, vamos falar assim. E Jesus então ela vai fazer uma observação no verso 20. Os nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Como eu disse no devocional de ontem, os antepassados dela e aquele povo adoravam os bezerros nos montes, mas os judeus adoravam em Jerusalém. E todo judeu tinha que subir a Jerusalém,
pelo menos uma vez no ano, para poder oferecer sacrifícios e adorar o Senhor lá. Verso 21, Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte e nem em Jerusalém. No entanto, verso 22, vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Era uma promessa que o Messias viria para a promessa feita do Senhor, que o Messias viria para aquela geração, para os judeus. E os samaritanos, Jesus está declarando que eles adoram o que não conhecem, ou seja, eles estavam adorando um Deus desconhecido ou deuses desconhecidos. Alguém que eles não tinham relacionamento. E Jesus está falando que a salvação vem dos judeus. Ele era a salvação. Verso 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são estes os adoradores que o Pai procura. Quando eu leio verdadeiros adoradores, e Jesus está dizendo isso, é porque existiam falsos adoradores. Bom para a gente pensar sobre isso. Então Jesus está dizendo que os verdadeiros adorariam o Pai em espírito e em verdade. E são estes que o Pai procura. Sabe, se precisa procurar é porque não é fácil de achar. E a pergunta nesse dia é: você é um adorador verdadeiro do Senhor? Você tem realmente adorado o Senhor com seu estilo de vida, com seu coração, com a sua mente? Você tem, sabe, sido assim alguém que tem prazer de estar na presença do Senhor? Isso é que o Senhor está procurando. Alguém que queira Ele. Alguém que o agrade. Alguém que tenha prazer na alegria dEle. O verso 24, olha só. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito. Então a única forma de se relacionar com Ele, de ter comunhão, de ter conexão com Ele é em espírito. E a gente já viu no capítulo 3 que para eu ser um homem espiritual, eu preciso nascer de novo. Não da forma natural do ventre da minha mãe, mas nascer do Espírito. Então eu preciso ter um encontro verdadeiro com Jesus e pedir para Ele, fazer: Jesus, me salva. Jesus, pede o seu Espírito para tocar no meu espírito. Meu espírito está morto e eu preciso que ele seja ressuscitado, reavivado. Então quando o Espírito Santo toca, ele reaviva o espírito do homem. E agora o espírito do homem está empoderado para poder governar sobre a alma e sobre o corpo, governar sobre as emoções, sobre os pensamentos, governar sobre as vontades. E agora o espírito do homem avivado, ele tem conexão com Deus. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Verso 25, a mulher disse: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Olha só, ela sabia da profecia, ela sabia que viria o Messias. E ela estava ali conversando com o Messias e não sabia que era ele. Então Jesus declarou, verso 26, eu sou o Messias. Ele falou abertamente para ela. Ele não falou abertamente para os fariseus, para os escribas, para os mestres da lei, para os sacerdotes, para os líderes religiosos daquela época. Ele falou para uma mulher pecadora, que era de outra etnia. Ele se revela para ela como o Salvador, como o Messias, como aquele que haveria de vir. E aquela mulher então crê em Jesus. Ela recebe o Espírito. Olha que interessante. E nós vamos ver a partir do verso 27 no devocional de amanhã, que agora ela está compartilhando a experiência que ela teve com Jesus com outras pessoas e vai promover salvação de muitas pessoas. É isso que nós precisamos, compartilhar com outras pessoas a experiência com Jesus que nós temos. Jesus não é uma religião, Jesus é uma pessoa.
E com pessoa a gente se relaciona de pessoa para pessoa. Tenha um ótimo dia, que o Senhor te abençoe. E não esqueça de fazer a sua oração, pedindo que o Espírito Santo realmente transforme a sua vida todos os dias. Deus te abençoe.